Olá, alunos de XHTML do curso online da Universidade XTI. Pessoal, nesta aula nós vamos conhecer um pouco mais sobre divs e spans. Até o momento, a gente veio conhecendo algumas tags de nível de bloco, tags em nível inline, né? Que a gente chama lá de box inline e elementos em bloco. E a gente já sabe a diferença entre cada um deles, né? Os boxes, então, aqui nós temos, por exemplo, um elemento H1, um elemento H2, eu tenho um parágrafo aqui. Esses são elementos em bloco, elementos que fazem quebra de linha acima e abaixo. Né? E nós temos os elementos inline, que deixam palavras em negrito, né? Você pode fazer uma citação, você pode fazer uma citação simples, né, em uma linha, com o que você pode dar uma ênfase maior, você pode aumentar ou diminuir o texto, enfim, são elementos inline. E as divs e as spans, o que são? A div é um elemento em bloco e o span é um elemento inline. Né? E falar sobre esses elementos, que são elementos genéricos, ou seja, eles não são elementos que foram criados para atender aquela marcação semântica que a gente já estudou. Ou seja, o que é a marcação semântica? Né? Se nós temos um título, título é marcado com as tags Hs. Se eu tenho um parágrafo, os parágrafos são marcados com as tags Ps. Né? E assim por diante. O que significa a marcação semântica? Eu vou marcar os meus elementos de acordo com o significado de cada um. Agora, imagine que nós tenhamos uma estrutura, né, onde nós não tenhamos nenhuma tag específica para marcar semanticamente aquele elemento. Ou seja, imagine que eu tenho um elemento cachorros aqui, ou um elemento comidas, por exemplo, né, onde eu tenho uma área do meu portal, né, que vai tratar daquele assunto. Então, eu não tenho uma tag específica para aquela seção do portal, para aquele grupo de conteúdos. Aí a gente vai estar utilizando as divs. E se da mesma forma eu tiver uma palavra, um texto, né, em uma linha aqui de registro, e aquele texto ele também não tiver uma tag que represente semanticamente o que eu quero representar com aquele texto, a gente pode estar usando os spans, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns portais para a gente poder entender um pouquinho melhor o objetivo desses objetos, desses containers genéricos, são containers na verdade, né? Aqui na vida real. Então, eu estou aqui num portal, né, num site da internet, e a gente vê que aqui nesse portal nós temos algumas seções, algumas áreas do portal. Eu tenho uma área aqui onde eu tenho o cabeçalho o topo dessa página. Nós temos uma área aqui de menu, né, onde a gente pode acessar todas as regiões desse portal. Nós temos aqui uma área de destaque, uma área de notícias, né? Essas notícias, inclusive, estão agrupadas por tipo, né? Eu tenho aqui notícias de futebol, notícias da economia e assim por diante. Então, você percebe que as áreas, as seções dessa página estão divididas, né? Da mesma forma aqui, por exemplo, na W3 Schools, você tem aqui o cabeçalho, você tem o menu, você tem uma área aqui de conteúdo central, né? E você tem uma outra área aqui de referências, enfim, como é feito essa divisão dessas seções, né, no portal? Já que isso aqui não é necessariamente um parágrafo, essa seção não é um parágrafo, essa seção aqui não seria um comentário, então o que seria? Né? Para você estruturar, né, o seu portal, ou seja, as vigas de fundação aqui do seu portal são feitas com as divs. Tá? Então, as divs elas são utilizadas aqui para definir essas seções lógicas da sua página, para agrupar conteúdos semelhantes, né? Para montar o layout, a estrutura da sua página, né?
para colocar uma borda, para você, enfim, se você quiser agrupar esses elementos, é utilizando a div. Até porque, né, com exceção da div, nenhum outro elemento em bloco pode, assim, ou deve conter outros elementos em bloco, pelo menos segundo o XHTML, tá certo? Então, por exemplo, vamos lá. Imagine aqui, ó, nós temos nessa nossa página dois grupos de conteúdo. Nós temos aqui no restaurante, temos as comidas e temos as bebidas. Como é que nós poderíamos fazer para agrupar as comidas, né, aqui nesse portal? Olha só, as comidas são, nós temos o título da comida, né, aliás, o título da seção, e temos aqui a imagem da comida, o título dela, uma breve descrição, e a mesma coisa aqui para todas as outras comidas. Ótimo. E aqui embaixo entra a seção de bebidas. Como é que a gente poderia fazer para estruturar essa seção? Imagine que a gente quisesse, por exemplo, colocar uma borda em torno de toda essa seção aqui de comidas, né? Ou imagine que eu quisesse definir a largura de toda essa seção, para não ficar com esse texto muito longo, né? Eu teria duas alternativas. Ou a gente poderia alterar a largura de cada um desses elementos, então eu alteraria a largura aqui desse texto, desse outro texto, né, do título. Eu poderia alterar a largura de todos os elementos, mas eu também tenho a possibilidade, né, que é isso aqui, ó. Então vamos lá. A gente pode aqui alterar a largura de elemento por elemento. Então vamos colocar aqui uma largura de 250 pixels, por exemplo, né, para o texto ficar juntinho. Então eu alterei a largura desse elemento. Mas e os outros? Aí eu teria que fazer em todos os outros? Não. Se todos os elementos da minha seção de comidas eu quiser que fique com essa largura, é mais fácil a gente organizar, ou seja, colocar todas as comidas dentro, agrupadas em uma div. Então, eu poderia colocar aqui uma div, né? E todos esses elementos de comida agrupados dentro da div. Então, está aí. E aqui na div, a gente poderia, sim, definir a largura desse elemento. Então, está aí. Eu defini a largura da div, todos os outros elementos ficaram ali dentro daquela div, né? E a gente poderia criar um outro grupo aqui para bebidas, por exemplo, né? Então, eu poderia agrupar as bebidas também, da mesma forma que a gente fez aqui, né, nas comidas. A gente poderia agrupar também as bebidas, né? Não é o objetivo desta aula a gente estar estudando estilo. Isso aí a gente vai estar estudando no próximo curso, que é o curso de CSS. Então, tá aqui, nós agrupamos. Então, o que acontece? Imagina que a gente quisesse aqui alterar o fundo do grupo de comidas. Então, eu poderia vir aqui, né, background. Isso aqui vocês já viram durante o curso. E poderia colocar aqui uma cor, por exemplo. Pronto. Então, toda a seção aqui de comidas ficou com o fundo cinza, né? E a seção de bebidas com fundo branco, olha aí. E se a gente quisesse colocar essa seção de bebidas e de comidas uma do lado da outra? De novo, não é o propósito aqui nesta aula estudar sobre estilos, né? Mas é só simplesmente a título de curiosidade para vocês verem aqui a gente organizar duas estruturas, né, uma ao lado da outra. Então tá aí, nós criamos essas duas estruturas. Então, se você quiser agrupar blocos, né, de conteúdo, você utiliza a estrutura de div, que são verdadeiras vigas na fundação da sua página. É ela que vai dar o layout, que vai dar o formato, né, da sua página. Então, sempre que a gente estiver começando a montar a nossa página, a gente vai pensar a nossa página, né, dessa maneira aqui,
né? Quais são as grandes estruturas, as grandes áreas da minha página, né? Então, eu tenho aqui uma grande estrutura, uma outra grande estrutura, uma terceira e uma quarta, por exemplo, né? Eu vou fazer essas estruturas usando divs. No curso de CSS, a gente vai aprender como configurar direitinho esses layouts, como colocar um elemento ao lado do outro, abaixo, enfim, ao lado. E aí, como você desenhar esse layout com as divs. Mas saibam disso. As divs, elas são os seus containers genéricos, onde vocês vão utilizar para agrupar seções lógicas no seu portal, na sua página, tá? Agrupar conteúdos semelhantes, montar o layout, a estrutura de página, né? Fatiar ali a sua página em cabeçalho, conteúdo, rodapé, né? Então, é para isso que servem as divs. E os spans. Os spans, eles servem também para definir uma estrutura, um layout diferente para um texto específico em linha. Então, a div, aliás, enquanto a div é o seu container genérico de bloco, o span é o seu container genérico em linha. Então, imagina que eu quisesse colocar uma formatação diferente para essa palavra repositor. Só que esse repositor não é uma ênfase, eu não quero dar uma ênfase, né? Simplesmente imagine que a gente quisesse dar uma cor diferente por algum motivo nessa palavra, mas eu não quero dar uma ênfase exagerada aqui no portal, não quero colocar ele como strong, né, que é uma ênfase muito mais forte. Isso aqui não é uma citação, que eu poderia usar o que, né? Eu não quero colocar isso aqui em negrito, né? Enfim, isso aqui não é um texto que deve ficar para cima ou para baixo, usando o sub e o sup, né? Eu simplesmente quero alterar o estilo desse texto e não tenho nenhum outro elemento, nenhuma outra tag para fazer uma marcação semântica aqui, né, que faça sentido com aquelas tags. Então, a minha tag genérica para marcar diferentemente um texto em linha é o span. Então, aqui com esta tag, a gente poderia, por exemplo, colorir aqui, ó, esse texto com verde, né? Então, tá aí. Colorir com verde, né? Mas eu não quis dar uma ênfase nele, né? Não é uma citação, não é nenhum elemento que eu possa marcar com uma daquelas tags HTML que a gente já aprendeu até agora. Tá? Então, span e divs. Lembrem-se desses dois elementos. São os containers genéricos que nós temos. A div, o nosso container em bloco, e a span, o nosso container inline. Tá? Então, eles vão ser muito importantes quando vocês estiverem trabalhando com CSS e para vocês poderem se tornar verdadeiros profissionais de XHTML. Até a próxima aula, pessoal!